Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos para mais uma aula aí do curso de banco de dados com Java. Então pessoal, a gente vai começar corrigindo algumas coisas que a gente fez na última aula e também vamos começar a dar uma pensada sobre como a gente pode melhorar esse nosso código que a gente fez aí, beleza? Então olha só pessoal, a gente codificou, né, uma conexão com o banco de dados e inseriu um usuário através de um JToken button. Então essa é a primeira coisa que a gente vai mudar, pessoal. Na hora de colocar o botão, a gente não vai mais usar esse JToken button, e sim um button, de fato, né? Então nós vamos copiar esse try, esse catch aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl X, né? Ou o botão direito recortar, né? Vou vir aqui recortar. E eu vou tirar esse cara daqui. Eu vou tirar ele não permite excluir por aqui, perfeito. Eu vou vir aqui no projeto e vou deletar esse salvar. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse salvar aqui, pessoal, ele é desse tipo aqui, ó, botão alternar que a gente colocou. Mas na verdade eu não quero esse botão alternar, eu quero o botão. Então eu vou arrastar esse botão para cá. Vou tirar esse cara daqui. E esse botão aqui, sim, eu vou editar o texto dele e vou botar salvar. Feito isso, eu vou dar 2 cliques em cima dele. Ele vai me direcionar para o botão, ó, agora sim, JButton. E aqui eu vou codificar em cima dele, ó. Vou dar um Ctrl V. Perfeito, pessoal. Vou salvar esse cara aqui. Então o nosso código continua funcionando da mesma forma que antes, tá? Só que agora é o seguinte, vamos pensar numa coisa. Eu executar a minha lógica, né, de banco de dados diretamente aqui na minha view não é uma boa prática. O legal seria se eu pudesse encapsular, se eu pudesse ter uma classe que vai trabalhar só com banco de dados, tá? Então como é que a gente pode modelar isso aí para ficar legal? Bom, o padrão MVC, que é um padrão aí de desenvolvimento, que é um framework, né, muito utilizado aí no mercado, ele diz que eu tenho que ter os models, views eu tenho que ter model, view e controller, né? Nós estamos utilizando o padrão MVC para fazer nosso projeto. E aqui na classe DAO, pessoal, é a classe responsável por fazer conexão com o banco e por também persistir os dados no banco de dados, né? Então aqui na nossa classe DAO, a gente vai passar a responsabilidade. Ao invés de a gente inserir um usuário por aqui, a gente quer ter uma classe que trabalhe com o usuário. Beleza, mas para ele trabalhar com um usuário, a gente precisa ter um usuário no nosso código. Então a gente vai vir aqui em pacote de código fonte, vamos dar um novo, criar um pacote Java e vamos criar os nossos modelos, ó pessoal. Eu vou chamar ele de model. Então nessa minha classe model, eu vou criar aqui, eu vou colocar todos os meus modelos, né? Então eu vou criar aqui um modelo no meu código, ó. Vou criar aqui uma nova classe Java. E vou criar aqui um modelo chamado usuário, com U maiúsculo, cliquei em finalizar. Perfeito, eu criei um usuário. E o que um usuário hoje ele tem no meu código? Bom, um usuário ele tem um ID, então vou colocar aqui private int ID. O que mais tem o meu usuário? O meu usuário ele tem uma string que se chama usuário. E o meu usuário também tem uma string onde ele coloca hoje a senha dele. Perfeito, então eu tenho aqui um usuário que tem ID, usuário e senha. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui embaixo e vou dar um botão direito aqui, ó, e vou clicar aqui nesse cara aqui, inserir código, tá? Vamos gerar os getters e setters desses caras aqui. Eu vou clicar aqui em getters e setters e vou gerar aqui o ID, a senha e o usuário, tá? Isso aqui a gente, para quem está com dúvida em o que a gente fez aqui, como a gente fez, tem um outro curso aqui, pessoal, num curso onde a gente monta a barbearia, tá? Como a gente faz essa modelagem de classe, passo a passo. A gente não vai estar abordando passo a passo como a gente faz a modelagem aqui, tá? A gente não vai estar explicando no detalhe. A gente vai apenas fazer, tá? Então, olha só. Criei um usuário, fiz os getters e setters para mim conseguir acessar o meu ID, o meu usuário e a minha senha. E agora eu vou criar um construtor, tá? Então eu vou dar um botão direito também,
Vou pedir ajuda para o meu NetBeans aqui. Vou clicar aqui, ó, em inserir código e vou clicar aqui em construtor, criar um construtor. Bom, para mim criar um usuário, o que eu tenho que passar? Bom, eu tenho que passar um ID, um usuário e uma senha. Aí eu consigo criar, ali ó, ele já gerou aqui para mim no meu código um construtor, onde eu passando ID, usuário e senha, eu vou conseguir aí criar esse cara. Perfeito, vou clicar aqui em salvar. Já criei o meu model, né, o meu modelo. E agora a gente vai começar a trabalhar com esse cara aí. Então aqui no DAO, pessoal, a gente vai criar uma classe. A gente já tem uma classe usuário. E o que a gente quer? A gente não quer salvar um usuário no banco de dados? Perfeito, a gente quer salvar. Então tudo que for mexer no banco de dados com o usuário, a gente vai criar uma classe, né? Vamos clicar aqui novo, classe Java, e vamos chamar de usuário DAO. Vou colocar assim, usuário DAO, tudo maiúsculo. Finalizou. Essa classe usuário DAO vai ser responsável por manipular um usuário no banco de dados. Salvar um usuário, buscar um usuário, deletar um usuário, inserir, editar. Tudo vai ser responsável por essa classe usuário DAO. Então, perfeito, pessoal. Então, olha só. Então, essa é a nossa classe usuário DAO que vai ser responsável por fazer isso. Então, o que a gente vai fazer agora? Para a gente salvar uma coisa no banco de dados, se a gente voltar aqui no nosso form, a gente viu que a gente precisa de uma conexão, né? Só através dessa conexão aqui, eu consegui vir aqui e executar, ó. Eu consegui vir aqui e executar uma query SQL. Então, a primeira coisa que eu vou dizer que esse meu usuário DAO ele precisa de uma conexão. Então, eu vou colocar aqui, ó, private final do tipo connection, né, que é do tipo connection. Vou colocar aqui connection Java SQL. Eu vou colocar aqui uma connection. Fazendo esse cara aqui, eu estou dizendo que no meu código eu vou querer uma conexão, perfeito? Então no meu código eu vou ter que ter uma conexão. Vou criar um construtor para esse cara aqui, inserir código, né? Constructor. Eu quero que eu só posso criar um usuário DAO se eu passar conexão. Então perfeito. Então tá aí criado, ó. Eu só consigo criar um usuário DAO, né, para inserir ou editar um usuário no banco de dados, só se eu passar essa conexão. Perfeito, até aí tá tranquilo. Então agora, pessoal, a gente vai criar uma função aqui dentro, né? A gente vai colocar aqui um public void insert. E o que vai fazer essa função insert? Essa função insert, olha só, a gente vai passar para ela um usuário e ela vai tratar de inserir esse usuário lá no banco de dados. O uso para a gente inserir um usuário no banco de dados vai ficar muito mais fácil. Então, olha só, pessoal, só que esse usuário ele tem um tipo, né? E qual é o tipo desse usuário? É daquele tipo que a gente criou no modelo, ó. Ele tem que ser do tipo usuário. Então a gente vai colocar aqui antes. E esse usuário que a pessoa vai passar tem que ser do tipo usuário, ó. Ele deu um probleminha aqui, ele quer que eu importe, ó. Adicionar importação para modelo? Sim, vou adicionar importação. Perfeito. Estamos no código, já estamos vivo. Como é que a gente vai inserir um usuário no banco de dados agora, pessoal? Bom, a gente vai copiar esse código aqui, ó. A gente vai copiar esse try. Pega todo ele, pega o try, pega o catch aqui. Vamos dar um Ctrl X nesse cara aqui, ó. E vamos implementar ele aqui no nosso insert. Vamos, ó, ele está dizendo, quer que eu importe essas classes para ti? Quero, pode importar essas classes aí para mim. Então, olha só, pessoal, o que o nosso insert vai fazer? Ele vai, só que aqui na conexão, a gente não precisa mais, ó, pegar a conexão. Por quê? Porque a conexão aqui, ela já vai ser passada aqui como parâmetro. Então eu vou tirar esse connection daqui. Vou tirar também esse try daqui. Esse try aqui não precisa ficar aqui para nós. Esse catch também não precisa ficar aqui para nós. Tá? Já vamos entender por quê. Vamos botar eles automáticos ali. E em vez de ser conexão, né, nós vamos colocar essa variável que a gente criou aqui, ó, connection. Então eu vou pegar essa connection aqui e vou colocar ela no lugar desse cara aqui, ó. Colei.
Vamos dar uma olhada aqui. Connection, prepare SQL. Vamos ajustar esse cara aí. E ajustar esse cara aqui. Vamos dar uma olhada, ver o que ele está reclamando aqui para mim, ó. Beleza. Vamos adicionar aqui o throws, né? Então, esse método insert, ele vai lançar uma exceção aí, uma SQL exception, caso ele não conseguir inserir no banco de dados, ele vai estourar uma SQL exception para nós. Tá perfeito. Então, olha só, pessoal. No método insert, a gente criou uma string SQL que vai inserir um usuário. Só que agora esse usuário, a gente não quer mais que seja fixo. A gente quer que sejam os dados vindo desse usuário aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de dar um insert Diego, aqui como está fixo, eu vou vir aqui onde tem Diego, vou excluir, tirar o Diego daqui, e vou concatenar, ó. Vou colocar aqui um mais. Só que para conseguir concatenar, presta atenção, eu preciso fechar uma string com aspas duplas, vou botar outra string com aspas duplas, e vou botar dois mais aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, é uma string, ó. Daqui até aqui é uma string. Daqui até aqui é outra string. Então aqui no meio eu vou chamar a propriedade usuário ponto get usuário. Perfeito? E aqui no lugar da senha eu não quero mais que esteja essa senha. Então eu vou pegar bem aqui, tem que deixar essa aspa simples, né? Vou pegar só o conteúdo do meio. Vou abrir aqui duas aspas. Vou colocar aqui dois mais para concatenar. E no meio dele eu vou colocar assim, ó. Usuário.get senha. Por quê? Porque agora, quando a gente inserir um usuário, ele vai verificar nesse usuário aqui, pessoal. Vai ver qual é que é o usuário. Vai buscar lá dentro do usuário que a gente criou essa propriedade usuário. Vai buscar essa propriedade senha e vai colocar ela no nosso insert aqui. Depois que ele colocar o usuário e a senha no nosso insert, ele vai executar no banco de dados aí. Então tá perfeito, tá? É isso aí que a gente quer. Vou salvar esse cara aqui e vamos voltar para o form do cadastro. Agora nós vamos tentar adicionar, pessoal, um usuário usando essa nossa classe usuário DAO, para vocês verem como fica muito mais simples, né? Dá um trabalho para fazer a classe DAO, dá, mas olha a vantagem que ela dá para nós, tá? Eu quero salvar um usuário no banco de dados. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ter um usuário no meu código, certo? Perfeito. Então eu vou criar aqui um usuário, ó. Eu quero criar uma variável usuário e essa variável vai ser igual a um new usuário. Então, pessoal, olha só, a gente colocou aqui o usuário do tipo usuário, né? Vai ser igual a um new usuário. Vou dar um Ctrl espaço aqui e ele vai pedir para mim, ó, para criar um usuário, eu vou ter que passar um ID, um usuário e uma senha, perfeito? Só que, Thiago, eu não quero passar o ID, porque eu quero salvar um usuário no banco. Eu quero só passar o usuário e a senha, o ID, eu quero que o banco me dê. Então, perfeito, vamos vir aqui no usuário e aqui embaixo vamos criar um outro construtor para ele, ó. Vamos vir aqui em inserir código, construtor, usuário, senha. Eu quero um construtor só com usuário e senha. Vou clicar em gerar. Ele gerou um outro construtor aqui para mim, com usuário e senha, né? Eu vou salvar, vou voltar nesse cara aqui. E agora aqui vocês vão ver que ele vai me dar a opção, ó. Agora eu tenho dois construtores, ó. Eu tenho um que eu posso passar o ID e eu tenho um outro que eu não preciso passar o ID. Então vai ser esse cara que eu vou usar. Eu quero fazer um usuário aqui, para nós fazer um teste, que eu quero chamar ele de Xande, tá? Que é o cara que filma aí, ó, o guri que faz a filmagem. Então a gente vai salvar o Xande no banco de dados, tá? Xande aqui, ó. Vamos colocar aqui Xande. Então hoje a gente vai salvar o Xande. E a senha do Xande, deixa eu pensar aqui, ele é um cara... um cara aí que ia dificultar a senha bastante. Então nós vamos colocar a senha dele que deve ser 54321. Tá? Vamos botar essa senha aí que é senha padrão do Xande. Então a gente está criando um novo usuário.
e vamos passar aqui o usuário e a senha. Então agora, pessoal, nesse objeto usuário que a gente criou aqui, ó, nesse objeto usuário, eu até posso chamar ele aqui de usuário Xande, ó, para ficar melhor. Vou botar um X maiúsculo aqui, ó, usuário Xande. Nesse objeto usuário Xande, ele já tem encapsulado dentro dele o nome e a senha, perfeito? Agora, eu preciso salvar esse Xande no banco de dados. Como que eu tenho que fazer? Basta eu primeiro ter a conexão e depois que eu tiver a conexão... Não, vou fazer o seguinte. Como é que eu faço para salvar esse cara no banco de dados? Bom, eu preciso ter um usuário DAO. Se eu quiser salvar um usuário no banco de dados, eu preciso ter um usuário DAO. Então eu vou chamar um usuário DAO, ó. Fazer um objeto aqui do tipo usuário DAO. Vamos chamar esse objeto de usuário DAO, assim minúsculo. Esse cara aqui é maiúsculo, ó. Usuário DAO, do jeito que a gente colocou ele aqui em cima. Aí vamos adicionar a importação para o usuário DAO, perfeito, é o que eu quero. Então nós temos aqui, ó, o usuário DAO minúsculo é igual a um novo usuário DAO. Perfeito. Só que olha só, pessoal, olha que engraçado, olha o que ele me pediu. Ele me pediu uma conexão. Ele disse para mim, olha, Thiago, eu até consigo inserir esse usuário para ti no banco de dados, mas eu preciso de uma conexão para fazer isso. Então, perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Vamos deixar esse cara em off aqui embaixo, ó, e vamos pegar a conexão aqui em cima. Como é que a gente pega a conexão? A gente já sabe. A gente criou essa classe conexão para isso. Então, é só a gente fazer assim, ó. A gente quer uma conexão com o banco de dados. Ela vai ser igual a um new conexão aqui em cima, ó. New conexão. E essa conexão aqui, ó, eu vou passar ela um ponto get connection. Vai lá para mim e busca essa conexão. Perfeito. Aqui, pessoal, eu preciso dizer qual é que é o tipo dessa variável conexão. E o tipo dessa variável conexão é connection. Então eu vou colocar aqui, ó, connection. Ó. Eu escrevi connect com 2 N e já dei um Ctrl espaço. Connection. Perfeito? Então vamos vir aqui, vamos ver o que ele está dizendo para mim, ó. Eu preciso colocar um try catch nesse cara aí para usar. Perfeito. Então eu vou colocar aqui um try e um catch. Inclusive eu vou ali, ó. Vou pedir para ele colocar para mim, cara, ó. Coloca para mim aí um try catch. Ele veio aqui e colocou para mim um try catch. Beleza? Eu vou colocar aqui embaixo. Esse texto que a gente tem aqui do usuário DAO, ele fica dentro do try aqui, pessoal. Ó. Vou colocar aquele dentro do try. Então o try é tente, né? Ele vai tentar fazer uma conexão para mim. Caso ocorrer algum erro, ele vai jogar aqui pro catch, tá? Então perfeito. Vamos deixar esse cara do jeito que ele tá. Vamos deixar esse cara do jeito que ele tá aí. E vamos concentrar aqui agora, que aqui é onde é que está o nosso código. A gente buscou uma conexão. Agora, para a gente salvar um usuário, a gente está criando um novo usuário DAO, só que ele precisa desse objeto conexão aqui, ó. Então eu vou passar para ele. Conexão. Olha lá, ó, perfeito. E agora, pessoal, como é que eu faço para salvar o usuário Xande? Olha que barbada. É só eu vir aqui e dizer assim, ó, usuário DAO, que é esse objeto que eu criei, né? Ou usuário DAO. Insere, eu clico, dou um ponto. Insert, dá um insere para mim. Só que o que ele vai me pedir? Ele vai me pedir um usuário. Então, qual usuário que eu passo? O usuário Xande. Com isso aqui, pessoal, olha só. Eu consigo inserir um usuário no banco de dados, abstraindo toda... Eu não preciso escrever aqui um select, não. Eu quero trabalhar só com objeto no meu código. Eu tenho um objeto do tipo usuário, que é o Xande, e quero salvar esse objeto no banco. Então eu chamo o usuário DAO e digo para ele, ó, usuário DAO, insere aí o Xande. Vamos ver se isso aí funciona, pessoal? Bom, vamos ver. Então eu vou vir aqui agora aqui, ó, no nosso... Já vamos configurar para o nosso projeto ele executar. Aqui, ó. Vamos vir aqui na nossa view. Vamos vir aqui em login view e vamos executar ele. Botão direito, executar arquivo. Perfeito. Vamos deixar ele executar. Enquanto ele vai executar, vamos abrir o nosso PG admin para a gente conferir lá no banco de dados. Ó.
Eu vou abrir aqui o pgadmin 4. Tá bom? Vou deixar os dois startando aí. Perfeito, nosso programinha já abriu. Tá? Mas vamos dar uma olhada no pgadmin 4 aí, tá? Vou clicar aqui em cadastrar. Ó. Então o que é para acontecer? Quando eu clicar nesse botão salvar, é para ele vir aqui nesse botão aqui, criar um novo usuário chamado Xande, pegar a conexão e adicionar o Xande no banco de dados, tá? Vamos ver se isso aí vai funcionar. Vamos esperar o pgadmin ele abrir aí, ó. Ele já abriu aqui no Edge para mim. Vamos lá na nossa tabela, aquela que a gente criou de usuários, ó. Vou clicar aqui em Servers, Postgre. Qual é que é a senha que a gente colocou na instalação? Postgres. Dá um OK. Ele já tá processando aqui para mim. No banco de dados chamado curso Java. Tá? Na tabela de usuário aqui, eu vou dar um botão direito. Visualizar todos os dados. Sim, todas as linhas. Vamos dar uma olhada aí. Vamos ver quem a gente tem. Bom, hoje a gente tem o Thiago Luz e o Diego aqui, né? O Thiago Luz é o ID1, o Diego é o ID2, tá? Então vamos vir aqui e vamos clicar em salvar aqui. Na hora que eu clicar em salvar, ó, dei um clique, tá? Eu posso voltar aqui e vou dar um reload aqui em cima aqui, ó, para ver. Tá? Olha lá, pessoal, já tá o Xande lá, né? O Xande e a senha dele, ó, com o ID7. Tá, Thiago, mas por que o ID7? Isso foi porque eu fiz uns testes antes, né? Eu faço uns testes antes de fazer o vídeo aí e já inseri alguns outros usuários e já excluí eles, tá? Se eu vir aqui no botão e clicar no botão de novo, ó, cliquei no botão de novo, vou dar um reload aqui. Ele vai me fazer outro Xande com o ID8. Perfeito, pessoal. Então, olha só, vamos voltar para o nosso código aqui. Vamos ver o que a gente evoluiu. Tá? Vou fechar esse cara aqui. Vamos ver o que a gente evoluiu. Agora a gente não mais trabalha com o SQL aqui, ó. A gente encapsulou o SQL nessa classe usuário DAO. Ah, Thiago, mas por que isso? Porque toda vez agora que eu precisar salvar um usuário no banco de dados, basta que eu chame o usuário DAO e chama o método dele insert. Se eu precisar dar manutenção no meu código no banco de dados, na forma que ele busca ou que ele insere no banco de dados, eu sempre vou vir direto na classe DAO correspondente. Fica bem abstraído aí pra mim, né? O meu código fica muito mais fácil de eu dar manutenção. Perfeito? Thiago, por que a gente não faz a conexão, por que a gente não busca direta conexão aqui na classe DAO? Olha, pessoal, a gente poderia buscar conexão direto nessa classe DAO aqui, né? Mas por que eu faço dessa outra maneira? Por que eu passo ela no construtor? Por causa do seguinte, imagina que no nosso código real, depois, a gente vai querer inserir não só um usuário. A gente vai querer inserir um usuário, a gente vai querer inserir um usuário, sei lá, um produto, um cliente. A gente vai querer inserir muita coisa no banco de dados. E se eu deixar a conexão dentro da classe usuário DAO, cada vez que eu quiser salvar alguma coisa, ele vai lá, vai fazer a conexão com o banco de dados, vai salvar, vai fechar a conexão. Assim, eu consigo passar para todos os DAOs que eu quiser salvar a mesma conexão. Então, com uma conexão, ele vai lá, vai pegar uma conexão, vai salvar tudo que eu quiser salvar, usuário, produto, cliente, e depois a gente fecha a conexão, tá? Vocês viram que aqui a gente não fechou a conexão, né, pessoal? Bah, Thiago, a gente não fechou a conexão. Quando ele está dentro do try aqui, ó, ele se encarrega de fechar essa conexão sozinho, beleza? Então tá perfeito, gurizada. O que eu tinha para essa aula aí é isso aí. A gente já evoluiu bastante, né? O que a gente aprendeu? A gente aprendeu a separar aqui o código referente ao banco de dados no DAO. A gente já fez um model de usuário aqui, tá? E aí nas próximas aulas aí a gente já vai estar aprendendo mais, vamos estar melhorando esse código ainda mais. Eu espero vocês na próxima aula. Um abraço e até a próxima.